Muito bem, a gente vai estar conversando sobre livros do dia a dia. E estamos atualmente nesse livro aqui, ó, A Busca de Deus, né? Escrita por A.W. Tozer, tá bom? Então vamos ver aqui o que é que o livro. Já vimos aqui sobre o livro, já conversamos sobre o resumo dele, já conversamos sobre o autor e o contexto, né? Quando escreveu. E a gente vai ver agora as considerações que o livro oferece, tá? Então vamos ver. A Busca de Deus, por Tozer, aborda uma variedade de temas relacionados à busca espiritual e oferece várias considerações importantes para os cristãos que desejam aprofundar sua conexão com Deus. Foi o que eu lembrei ontem, tá? Isso aqui tudo é fantasia. A Bíblia diz que ninguém por si só busca Deus. Ninguém. Então isso aqui é fantasia, isso aqui é tolice, tá? Tem gente que busca mais a Deus do que outra. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Ninguém busca a Deus, não é, por si só. Deus é que nos leva a buscá-lo. Para o nosso bem, não é porque ele precisa, não. Nosso bem. Tá bom? É ele que nos leva a buscá-lo. E ele só não faz mais por causa do nosso jeitão, das nossas teimosias, das nossas tolices. Ele poderia nos levar para buscá-lo, não é? Vou fazer outras medidas. Então, de 0 a 10. Ele poderia nos levar a fazer 10, no máximo, né? É possível. Mas somos tão teimosos, tão complicados, tão difíceis, que ele, na força, nos leva a buscá-lo, digamos aí, em 4. Tá? Ontem a gente falou que buscar a Deus, para Deus, seria 10. 0 a 10 seria 10. Isso é buscar a Deus. Mas a gente só chega a 1. Forçando um pouquinho, a gente chega a 2. Aí a gente fica achando que nós estamos buscando porque tem gente lá embaixo que está em 1 e a gente está em 2, porque a gente é religioso, ou porque a gente, sei lá, inventa mil motivos, né? A gente acha que está buscando. Não, a Bíblia diz que buscar é 10. Então estamos longe. O Espírito é que então, quando a gente permite, o Espírito então vem ao nosso encontro. E aí ele nos leva. A vontade dele é nos colocar em 10. Mas respeitando a nossa individualidade, respeitando o nosso livre-arbítrio, respeitando as nossas tolices, porque ele quer pessoas, ele não quer robôs. Então, ele quer pessoas, respeitando pessoas, então ele consegue nos levar a 4, 5, mas é mérito dele, não é nosso. Não é um livro desse que vai nos fazer buscar a Deus. Entendeu? Não é um livro desse, não é ninguém. É uma obra do Espírito. É uma obra do Espírito. Então, muito bem. Vamos ver aqui. Algumas considerações que tem no livro. Deus é um ser pessoal e a busca por ele deve ser pessoal também. É o que o escritor faz, né? A busca por Deus não deve ser motivada apenas por benefícios pessoais, mas por amor e devoção a ele. Claro, tem muitos que querem, entre aspas, né, para sair do 1 para o 2, né, querem buscar porque quer se beneficiar, quer sair ganhando, quer ser abençoado, quer ter um status diante dos outros de que ele é mais espiritual do que os outros, né? Tudo isso é tolice, tudo é criancice, tá? Terceiro, a adoração é a chave para uma conexão mais profunda com Deus. Errado, falso. Entendeu? Não é a adoração, não é a bajulação que faz a gente chegar mais perto de Deus. Pelo contrário, né? Quanto menos a gente gasta elogiando, mais a gente se envolve em ser luz e sal, isso sim é a conexão com Deus. Né? Como é que você vai conhecer pessoas que estão mais ligadas a Deus? Aquelas que servem, são mais bênçãos para os outros. E não aquelas que ficam, Jesus, Senhor, meu Deus. Isso é tolice, isso é bobagem, entendeu? É vaidade, é orgulho. Quem serve a Deus, quanto mais você é luz e sal para abençoar o mundo, mais
perto e mais desfrutante de Deus você é. É isso que faz a ligação. Deus não quer ninguém bajulando ele. Deus quer pessoas que o ajudem a abençoar os outros. Entendeu? Abençoar os outros. Essa é a melhor adoração a Deus. Então esse negócio aqui de a adoração é a chave, isso é, entendeu? Isso é boa intenção apenas. A busca por Deus requer um coração quebrantado e uma disposição para se humilhar diante de Deus, dele. Não, só requer conversão. Só requer que a pessoa permita que o Espírito faça a obra. Só isso. Ninguém tem coração quebrantado por si só. Ninguém. Ninguém. A oração é uma forma importante de comunhão com Deus. Sim, não a oração, não precisa ser a oração formal, aquela coisa de você com o olho fechado, trancado. Não, não é isso. Oração é no sentido de comunhão, você manter comunhão com Ele. Isso pode ser com o olho aberto, até em momentos que você nem lembra de Deus, você está em comunhão com Ele, porque você, né, é criado à imagem e semelhança dEle e você tem o Espírito Santo em você. Então a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, é Ele que faz esse canal, tá? Então essa uma coisa de ficar ali um dia, 2 dias orando, não, isso é tolice, isso é criancice, entendeu? Sabe o que é a melhor oração com Deus? É você estar com as mangas arregaçadas, sendo bênção para as pessoas, sendo luz e sendo sal na vida das pessoas. Esta é a melhor oração. Aquele ritual ali, aquilo ali é criancice também, tá bom? A oração é uma forma importante de comunhão com Deus, né? Já falamos sobre isso. A santidade é um pré-requisito para a conexão profunda com Deus. Não, porque senão ninguém teria conexão com Deus. Ah, mas tem uns que são mais santificados que outros. Por si só, não. Santificação é uma obra do Espírito de Deus. É um processo. É você ficar cada vez mais parecido com Jesus. Mas aquela pessoa que nem santificado é ou não está nesse processo, também tem contato com Deus, tem comunhão com Deus. Deus ama essa pessoa. Deus não abandona os outros, não. Deus está em contato com todo mundo, porque Ele ama todo mundo. Então, isso aqui é conversa de religioso, tá? A ideia de que do jeito que eu faço é que é o melhor, o resto está tudo errado. Esse é o critério, não é que coitado é quem dirige a vida desse escritor. Ele diz aqui, a busca por Deus deve ser constante e consistente. Ninguém busca a Deus. É uma obra do Espírito de Deus. E isso ele vai fazer. Mas não é por causa do empenho de ninguém. Tolice. Veja quanto nós somos crianças, né? Não conhecemos Deus. Na verdade, a gente não conhece Deus. Deus não espera a iniciativa da gente. Ele se lança nas iniciativas para nos alcançar, nos abençoar, nos amar. Ele é que se lança. Não fique esperando que eu seja bonzinho não, porque ele sabe que eu não vou ser. Entendeu? Tolice. Essa é uma palavra religiosa doente, tá? O outro, conhecimento de Deus deve ser buscado por si mesmo e não apenas para fins acadêmicos. Não sei por que essa separação, entendeu? Agora, é o contato com Deus, é a convivência com Ele. Não é, você só não vai conhecer Deus assim. Tem que ser Deus, né, lhe levando a isso. Quando a gente vai para esse negócio de conhecimento de si mesmo, buscando por si mesmo, cada um chega numa tolice diferente, tá? Cada um chega numa tolice diferente. A gente tem que aprender com o todo, né? Conhecer Deus ao todo. A natureza está aí. Deus se revela de muitas maneiras. A gente é que fica pegando coisas espirituais. Veja só, todo mundo conhece muito sobre Deus. Todo mundo. Porque a revelação está aqui no coração e está na natureza. Tá bom? Agora, nós temos mais coisas semelhantes com todas as pessoas sobre Deus
do que diferentes, mas a gente se apega às diferenças, porque nós somos egoístas. Então a gente quer se envaidecer com o que eu creio diferente dos outros, quando na verdade a maioria das coisas que eu creio tem a ver com a maioria das coisas que os outros creem. Nós somos doentes. O caso é esse. É tudo uma questão de criancice mesmo, tá? É coisa de criança. A gente gosta dessas limitações para poder a gente ficar melhor do que os outros na fita, tá bom? A Bíblia é a fonte de toda a verdade sobre Deus. A própria Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus se revela na natureza, se revela por... E antes, por exemplo, antes da Bíblia, como é que Deus se revelava? Entendeu? A Bíblia é depois de Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Ou seja, 3500 anos atrás. E antes, como é que Deus se revelava? Como foi que Adão conheceu Deus? Como foi que Melquisedeque conheceu Deus e era sacerdote do Deus Altíssimo? Como foi que Abraão conheceu Deus? Então, essa ideia de a Bíblia é a fonte de toda a verdade, não é. Inclusive, a Bíblia tem muita coisa que não é verdade, porque os escritores entenderam errado sobre Deus. Entendeu? Então, essa é uma coisa que tem que ser revista, ser pensada. Né? Moisés entendeu muita coisa diferente de Jesus. Então precisa ser mudado, ser trocado. Não é porque foi Moisés que disse e disse que foi Deus que disse que é verdade. Não, não é. Para ser verdade, para ser o que Deus falou, tem que estar coerente com Jesus. Se não for, Paulo, que veio depois de Jesus, tem coisa em Paulo que não é coerente com Jesus. Entendeu? Jesus é que é a palavra, Jesus é que é a revelação. A Bíblia, né? Você vai encontrar muito disso no Antigo Testamento, inclusive. Mas Jesus é que é a verdadeira revelação de Deus. Tá bom? 10. A busca por Deus pode levar a momentos de dor e luta, mas é uma jornada que vale a pena. Sim, pode ser. Só que tem muita gente que sofre muito porque interpreta errado a Bíblia ou se agarra a ensinos errados que Moisés deu e que não tem nada a ver com Jesus. E paga um preço sem necessidade, porque não tem nada a ver com Jesus aquilo. Não é porque está na Bíblia, né? Pegue a mulher adúltera, né? A mulher só, né? Porque o homem, no texto de Moisés não fala. Mas pega a mulher adúltera, bota lá para todo mundo apedrejar. Jesus mostrou, não, isso está errado. Não tem nada a ver com Deus. Acabou. Acabou. Tem outras coisas mais. Lá diz assim, pegue o filho desobediente e bote lá na entrada da cidade para o povo apedrejar. Se o seu Jesus orienta isso, pêsames. Mas o meu Jesus, o Jesus que nós conhecemos, jamais diria uma coisa dessa. Entendeu? 11. A busca por Deus requer uma disposição para deixar de lado as coisas do mundo e buscar as coisas do Espírito. A gente tem confundido muito isto. Porque isso aí, por exemplo, vamos analisar o comportamento de Jesus. Jesus foi chamado de, olha, veja só, Jesus foi chamado de beberrão e de amigo de pecadores. Por que ele foi chamado de beberrão e amigo de pecadores? Por quê? Porque ele abandonou as coisas do mundo ou deixou de estar com o mundo para poder ficar só com as coisas do Espírito? Não, as coisas do Espírito são importantes, mas as coisas do Espírito têm a ver com o mundo. É preciso a gente ser luz e sal no mundo, lá dentro do mundo, ser luz e sal. Então é do interesse de Deus as coisas lá do mundo também, porque Deus quer salvar aquelas pessoas. A gente não pode ficar separado. Aí tem que imitar Jesus. Se for preciso, seja chamado por esse bando de religioso que tem aí, seja chamado de beberrão e de amigo de pecadores. Não precisa beber, não, tá? Não estou dizendo que você deve ir lá beber para poder... Não não é isso. Mas vá conviver com eles. Vá amar eles. Olha só, se for preciso, se for o caso, ame. Não, porque quando ama todo mundo igual, né? Mas se for o caso, prefira
eles, a esses religiosos. Os religiosos deixam eles se virarem aí, porque eles já acham que já conhecem tudo. Vá ser bênção para o outro. Foi isso que Jesus fez, tá? Muito bem. Então, aqui a gente fica no 12, depois de amanhã a gente continua, só para dar uma palavrinha, ver um pouquinho mais a respeito do que esse livro nos oferece para a gente questionar, não é? Para a gente questionar, para a gente estudar, é questionando que a gente aprende também, tá? Muito bem. Deixa eu ligar aqui, mostrar que nós estamos no final e a gente vai se despedindo. A gente ora para que hoje seja um dia abençoador na sua vida e você também seja uma bênção na vida de outras pessoas. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para a gente conversar mais um pouco a respeito de Deus, da revelação dele, do amor dele, da misericórdia, da paciência dele com as nossas criancices, tá bom? E ele continue nos usando de alguma forma para a glória dele, tá? Deixa eu botar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo. Até mais. Deus abençoe.